Projeto Mestres da Sé é um espetáculo que une duas coisas muito raras em nosso meio artístico atual. Isto é, a visita histórica de fontes, de partituras, e a execução dessas partituras em um concerto. Nós tivemos a felicidade de restaurar e também de reunir um acervo que estava originalmente guardado no Arquivo da Cúria Metropolitana da Arquidiocese de São Paulo, um arquivo que reúne um acervo desde o século XVI, mas que dedicado, na nossa porção, às partituras que ali estão. Nós sabemos que a recriação de uma obra de arte é sempre muito difícil, porque o tempo não nos reserva pistas suficientes para uma execução musical. Então, gravações, por exemplo, do século XVIII, nós não temos. Então nós fizemos o esforço de examinar as fontes históricas, as partituras, mas também os tratados de época que regem a prática musical daquelas partituras. Então esse projeto ele tem a ousadia de apresentar para o público esse ambiente que é histórico, então de revisitar sons que estavam no passado, sons de instrumentos como o cravo, o violino barroco, o cello barroco, a teorba, e também o próprio modo de cantar que se revisita a partir dessas fontes históricas. Como concepção visual para o espetáculo Mestres da Sé, nós imaginamos partir da instalação de um grande painel de LED, mais ou menos nas dimensões do altar da antiga Catedral da Sé, que foi demolida em 1912. Nós imaginamos que seria bastante interessante poder visualizar o altar da antiga Sé lado a lado com o altar da atual Catedral. Durante a execução das peças, o público pôde acompanhar tanto o texto original delas, quanto também a versão em português, feita pelo Delfim Rezende Porto e pela Regiane Martinez, diretores artísticos do espetáculo. Entre as peças executadas dos 3 compositores mestres da Sé, foram exibidos pequenos documentários que nós produzimos a partir da biografia desses compositores e também com imagens da cidade de São Paulo nos últimos séculos, produzidas por nomes como Debré, Edmund Pink e Augusto Militão. Nós não conhecemos tão bem o nosso passado. Estudamos na escola sempre história europeia muito bem, alguma coisa da América Latina, mas de fato das nossas coisas, né, da história de São Paulo, para quem mora aqui e vê os monumentos, vê os prédios históricos, vê toda aquela aura antiga da cidade, sobretudo ali no centro, ela é incompleta quando não tem o som. Porque nós podemos olhar os edifícios e mesmo a visita à Catedral da Sé, que é uma verdadeira viagem ao passado, ela é incompleta, porque falta o som. Você escuta o som da metrópole atual, mas não aquele som que os habitantes da cidade tiveram chance de ouvir no século XVIII, XIX, XX. Então a música, quando executada ao vivo, naquele espaço, ela recria uma série de paisagens que são exclusivamente vistas e apreciadas somente naquele momento histórico, em que nós estamos ali executando aquelas partituras. Projetos como esse são um tanto raros, mas são muito importantes para fazermos conhecer e amar a nossa própria história.
São Paulo foi uma das cidades que mais mudou no mundo nos últimos 200 anos. De uma pequena vila, transformou-se em uma das maiores metrópoles do planeta. Povos de todas as partes chegaram e chegam aqui. Tornam-se paulistanos. Em 1875, a cidade tinha 20 mil habitantes. A maior parte da música que se compunha em São Paulo era para as igrejas. A catedral ocupava então um edifício em estilo barroco, construído em 1764, bem menor que o atual.
Mestre de capela é o profissional responsável pela música litúrgica de uma igreja. Ao longo da história, grandes compositores como Bach, Handel, Haydn dedicaram-se à função de mestre de capela. E em São Paulo não foi diferente. Alguns dos principais nomes da música que atuaram na cidade entre os séculos 18 e 20 tiveram essa função. O mais importante deles no período colonial foi André da Silva Gomes. Como já dei spoiler, como se diz hoje, essa é a peça que restauramos, a Ave Maria, terá solo da Luciana Crepazzi. André da Silva Gomes nasceu em Portugal em 1752. Aos 21 anos, foi trazido pelo terceiro bispo de São Paulo para dirigir a música da catedral. Chegando na cidade em 1773, André da Silva Gomes desenvolve atividade composicional, especialmente dedicada à música sacra. Ao longo de sua carreira, escreve diversos salmos, missas e peças para ofício, para coro, órgão e orquestra. Foi o músico mais influente de São Paulo durante a sua vida.
de temática mariana, faremos o Ave Maris Stella. Esta peça é muito significativa na história desta catedral, porque em 1930, se não me falha a memória, Furio Franceschini, que era mestre de capela então aqui na catedral, executou pela primeira vez depois do período colonial exatamente esta peça que foi restaurada pelo Paulo Castanha, musicólogo, professor da Unesp, e teremos a oportunidade de ouvir. É uma peça magnífica, com um texto que a tradição cristã nos legou. São as mais belas, sem dúvidas, as mais belas linhas dedicadas a Maria.
É ou não é uma música maravilhosa? Bom, teremos agora um vídeo que apresentará justamente de quem eu falei antes, Furio Franceschini. Em 1890, São Paulo tinha 65 mil habitantes. Apenas 10 anos depois, esse número saltou para 265 mil. Muitos dos novos paulistanos eram imigrantes. Um deles, que chegou aqui em 1907, foi Furio Franceschini. No ano seguinte, tornou-se mestre de capela da catedral. Nascido na Itália, especializou-se em contraponto e órgão. Estudou fuga, instrumentação e canto gregoriano. Quando chegou em São Paulo, Franceschini assumiu o cargo na Velha Sé, que localizava-se no lado oposto da atual Praça da Sé. Em uma grande reforma urbanística do centro, a prefeitura ampliou a praça, demolindo 2 quarteirões, incluindo a Velha Sé. A partir de 1913, foi iniciada a construção do novo edifício da catedral. Furio Franceschini teve papel fundamental na encomenda e negociações do órgão de tubos da atual Sé, que seria inaugurada em 1954. Com mais de 11 mil tubos, trata-se do maior instrumento da cidade de São Paulo e o segundo maior do tipo na América Latina. Franceschini era considerado o melhor organista no Brasil em seu tempo. Recusou convites para substituir seu antigo professor na Basílica de São João de Latrão, em Roma. À época, o escritor Mário de Andrade afirmou que ele era, incontestavelmente, um dos homens que mais conhecem música no Brasil. Compôs mais de 400 peças, entre missas, cânticos sacros, música para canto, orquestra, órgão e piano. Também com temática de Advento, Alma Redemptoris Mater. A versão que nós ouviremos é uma adaptação da composição original à orquestra e coro. Foi feita pelo Ricardo Barbosa, já falecido, para o Voz Ativa Madrigal, um grupo dirigido pela Regiane Martinez, que divide comigo a assinatura da direção artística deste espetáculo. O neto do Franceschini chegou a ouvir essa versão e aprová-la em vida. Então teremos
a oportunidade de compartilhar esse arranjo que muito enriquece a composição, cujo texto será projetado e é realmente maravilhoso. Obrigado. A próxima peça, penúltima do nosso programa, é de um músico muito importante, Padre João Lírio Talarico. Foi uma ideia um tanto arriscada trazer para esse espetáculo Padre Talarico. E explico para vocês. Padre Talarico nunca foi nomeado mestre de capela. Diferentemente de Franceschini, André da Silva Gomes, Antônio José de Almeida e outros tantos compositores que aqui trabalharam. O centenário de Padre Talarico se aproxima agora em 2022 e aproveito a presença do cardeal para fazer um pedido como músico. Padre Talarico nunca foi nomeado mestre de capela, mas trabalhou como tal aqui nesta igreja. Seria muito importante resgatar, quem sabe, o título e nomeá-lo póstumamente, porque de fato ele fez esse serviço. E nós vamos ouvir com esses músicos maravilhosos que me acompanham hoje como é boa a música do Padre Talarico, como é digna deste espaço. E em vida ele não obteve o reconhecimento pleno que deveria ter recebido. Então fica aqui a nossa sugestão para que um reconhecimento póstumo possa valorizar o acervo
que nós estamos restaurando, trabalhamos aqui justamente para trazer essa sonoridade que está lá, repousando no arquivo da Cúria, mas que ganha vida quando os músicos trazem as notas. Muito obrigado. Padre Talarico foi o responsável pela música na Catedral da Sé na segunda metade do século XX. Foi ordenado padre aos 24 anos. Desde o seminário tocava órgão e dirigia o coro.
Estudou música em Roma, onde teve aulas de harmonia, contraponto e fuga. Eu tenho aqui uma relação de umas 4.000 músicas. 4.000? 4.000. Eu fazia, por exemplo, uma aclamação do Evangelho, fazia para o coro, depois fazia para o órgão, depois faria primeiro violino, segundo violino, viola, violoncelo, contrabaixo, primeiro trompete, segundo trompete, tenho tudo. Durante a sua atuação na Sé, o coro da catedral chegou a contar com mais de 200 vozes. Nós queremos agradecer em nome da Catedral ao Maestro Delfim, à Escola São Paulo Escola Cantorum, por esta oportunidade que nos ofereceram, mas de modo particular quero também agradecer ao vereador Ricardo Nunes por ter feito a emenda que nos concedeu a possibilidade de financiar esse belíssimo espetáculo, ao Estúdio Centro também pela parceria. Eu passo apenas a palavra para Dom Odilo para também dirigir uma palavra a todos. Obrigado. Olha, vocês gostaram? Que bom. Tivemos a oportunidade de vir, de ver e ouvir aqui na Sé algo da cultura musical aqui de São Paulo, da Catedral da Sé, da antiga e da nova. Muita gente não sabia, né? Garanto que a maioria de vocês não estava sabendo disso, dessas riquezas e belezas que já aconteceram aqui na Catedral, né? E que nós podemos voltar a apreciar. Então, eu faço votos que muito mais gente possa apreciar e convidem para as próximas ocasiões mais pessoas para virem também aqui para apreciar esses momentos musicais. Obrigado, maestro, obrigado a vocês por esse momento bonito que
vocês apresentaram realmente uma belíssima preparação também para o Natal. Muito obrigado, Feliz Natal.